a graça de Deus, e Deus colocou ela ao meu lado, gente, para poder me ajudar nessa nova caminhada, que é essa plataforma que vem sendo gerada já há muito tempo. É um sonho antigo. Para aquelas que não me conhecem, que estão me vendo pela primeira vez, né, eu sou a Cláudia Krieger, tá? Eu moro em Atibaia, eu sou esposa, sou mãe, sou avó, e sou uma pessoa que ama Jesus, que quer compartilhar a palavra de Deus. Essa tem sido a minha vida, isso tem sido o que Deus tem me dado a fazer, e para essa caminhada acontecer, o Senhor tem trabalhado no meu coração, e colocado pessoas maravilhosas ao meu lado, para me ensinarem a depender mais do Senhor e a experimentarem esse sentido maravilhoso do corpo de Cristo. Eu quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade de ter todas vocês. Nós temos, superou minhas expectativas em termos de inscrição, a gente não sabe o alcance que isso vai ter futuramente, mas eu quero agradecer ao Senhor e agradecer a Kika, que foi a pessoa que Deus usou para poder proporcionar uma plataforma, a gente poder criar, e ainda está criando, né, um site desse ministério que se chama Alma de Priscila. Eu já vou explicar já por que eu dei esse nome esquisito para esse ministério, tá bom? A nossa proposta, queridas, é andarmos algumas milhas no conhecimento de Deus e da sua palavra, de acordo com o que a gente aprende com 1 de Pedro 1,13, a necessidade que nós temos como mulheres de Deus, desenvolvermos uma mente que seja firmada no Senhor, uma mente feminina que é totalmente devotada, ela é consagrada, ela é totalmente dedicada ao pensamento que reflete o pensamento de Deus. Isso é uma coisa extraordinária, né? Porque nós, enquanto mulheres, seres humanos, nós sabemos que a nossa mente é um equipamento maravilhoso, mas que muitas vezes a gente não usa ele da maneira correta, né? A gente permite que a cabeça meio que ande sozinha, né? Ande fora e a gente sofre com isso. Nós vamos ver que Deus nos deu todo um equipamento, um mundo interior que precisa ser trabalhado. E esse projeto de Provérbios tem esse objetivo em especial. Então, eu queria orar com vocês, a gente já tem 3 minutinhos aí, as pessoas já estão entrando. Quero orar com vocês, quero agradecer a Deus e pedir a direção do Senhor para que, nesse tempo de compartilhamento das Escrituras, que nós sejamos realmente pastoreadas por Deus. Como nós precisamos receber de Deus direção, consolo, alimento, todo tipo de benefício que só Deus pode nos dar. Isso tem um jeito certo de acontecer, né? Então, uma das maneiras que Deus nos pastoreia é quando a gente gasta tempo com a palavra. Gastar um tempo sério com a palavra. E até para gastar tempo com a palavra tem um jeito correto. As estruturas do nosso coração precisam ser ativadas pelo próprio conhecimento do Senhor e pela ação do Espírito de Deus na nossa vida. Então, nós vamos dedicar esse tempo agora ao Senhor, para que Ele nos conduza. A gente tem um percurso um pouco longuinho, muito conteúdo, mas como é uma masterclass, eu preciso apresentar para vocês as bases do projeto, que aquelas que estiverem conosco, no restante das 3 outras aulas, vão ter isso bem esmiuçadinho, bem trabalhadinho, mas aquelas que estão conosco, fica aqui o convite, se quiserem depois se matricularem no próprio curso, mas nós vamos tentar apresentar a amplitude desse projeto para vocês, para que Deus possa usar esse subsídio, né, usar esse material perfeito que é a Escritura para nos pastorear o coração e nos ensinar a sermos mulheres mais sábias, segundo a vontade dele. Tá bom? Podemos orar? Vamos orar, então. Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque a tua graça é melhor do que a vida. E porque essa graça nos conduz a projetos de crescimento espiritual, porque o Senhor nos ama tanto que quer nos transformar. O Senhor quer modificar o nosso coração, quer modificar a nossa trajetória, quer nos tornar mulheres que realmente reflitam a imagem de Cristo. Esse é o grande projeto da redenção. Mas nós precisamos, Senhor, precisamos do auxílio imediato do Teu Espírito Santo. Esse tempo consagrado ao Senhor é um tempo valioso,
mas ele só se torna valioso, ó Deus, pela tua presença e pela tua condução. Obrigada por esse equipamento, obrigada pela Kika, Senhor, que tem sido maravilhosa nesse suporte, por cada irmã que entrou para participar, por aquelas que terão acesso a esse documento futuramente. Pai, que tudo que seja feito aqui reflita realmente a glória de Deus, e que faça diferença na vida de todo mundo, ó Deus, porque a tua palavra é perfeita, ela é fonte de vida, e ela é quem nos transforma. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente começar a compartilhar o nosso conteúdo, quero dizer para vocês que a gente vai ter um sorteio, tá? Então, vocês vão receber, já está no chat, né, Kika? Tem um linkzinho ali, que todas vocês vão poder preencher, é um formuláriozinho curtinho, é o seu nome e o seu WhatsApp, porque nós vamos sortear uma inscrição. Então, se você já está inscrita no curso, você pode doar para alguém essa inscrição, vai ser uma gratuidade. E se você está fazendo a Masterclass e quiser depois fazer o curso, você pode ganhar, se você ficar durante o período da nossa aula aqui, do nosso tempo juntas, tá? Então, nós vamos ter um primeiro bloco que vai das 19h30 até as 20h15, vamos dar 5 minutinhos para tomar uma água, dar uma esticadinha no corpo e tal, 20h20 a gente retorna com o nosso sorteio, tá? E aí a gente estende até um pouquinho mais para cobrir o nosso conteúdo, se Deus permitir, tá bom? Então, fica alerta aí, ó, já está postado, você já pode ir preenchendo o formulário do sorteio. E esta live está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada para vocês todas e para as nossas amigas que não poderão estar aqui hoje. Vai ter um link de acesso para você poder assistir posteriormente. O material, esses slides que eu produzo, que são uma forma de apostila, também estarão disponíveis para vocês. Aquelas que estão inscritas receberão no grupo de WhatsApp. Tá bom? Mas esse material é para você servir ao reino, usando no seu discipulado, para a sua meditação pessoal, vai funcionar realmente como um anteparo para você, uma base teórica para você continuar se aperfeiçoando, tá bom? Então, agora vamos lá, que é a hora do milagre para a gente compartilhar os nossos slides. Quem me conhece sabe que eu sou a mulher não da tecnologia, né? Eu tenho uma dificuldade gigante com a tecnologia. Olha lá, mas conseguiu chegar, gente. Todas vocês que chegaram depois são muito bem-vindas. A nossa ideia é ponderarmos na questão dessa coisa da mulher ideal. Por quê? O livro de Provérbios fecha o texto, vocês todas são conhecedoras das Escrituras, imagine, aquelas que não conhecem, pode dar uma fugidinha depois até o capítulo 31 de Provérbios. Você vê que ele fecha o livro com uma poesia maravilhosa, uma estrutura literária sensacional que a gente vai debulhar depois nos próximos momentos, né, nas próximas aulas, fazendo uma descrição de uma mulher que é extraordinária. E se você é como eu, você já deve ter lido esse texto e falado, isso aí é bom demais para ser verdade, essa mulher não existe. Eu quero dizer para vocês, queridas, que tudo que a palavra de Deus propõe para nós como projeto de vida é totalmente possível. Por quê? Porque mulheres de Deus vivem para Deus e recebem de Deus condições para serem mulheres de Deus, cada vez mais mulheres de Deus. Então, nosso tempo aqui é justamente pensando nessa ideia de como a gente se torna uma mulher ideal. A gente chama isso de projeto de santificação. Uma mulher ideal, ela recebe de Deus santidade, ela recebe de Deus saúde, ela recebe de Deus sensatez, ela recebe de Deus condições de se tornar uma serva submissa ao Senhor de maneira plena. Por quê? Porque nós temos as duas coisas que a gente mais precisa à nossa disposição. Né? Nesse projeto de mulheres cheias do Espírito Santo, nós recebemos o próprio Espírito. Se você teve um encontro com o Senhor, você já foi selada, você já recebeu o anel de noivado do Senhor, que é a presença do próprio Deus em nós. Essa é uma das partes que nós recebemos das condições de sermos uma mulher ideal. E a outra parte é a palavra de Deus, que é a nossa base teórica, né? É todo o relato, todo o documento que Deus deixou para que a gente seja
é capaz de conhecer os pensamentos de Deus, que é uma coisa extraordinária. Isso é fora da nossa realidade humana, mas Deus, que é além do humano, Deus é a pessoa divina, ele compartilha conosco o seu desejo, a sua vontade, através das escrituras. Então, esse é o nosso material de trabalho, gente. É a palavra aplicada pelo Espírito. E a gente processou isso nesse projeto chamado Alma de Priscila, que é a nova versão do que eu trabalhava antes, o antigo Foco, que era a minha plataforma. O Senhor me deu um novo momento agora ministerial, então este Alma de Priscila, que eu já vou explicar o que é, trabalha nessas 3 frentes, e hoje nós vamos privilegiar essa ideia do pastoreando meu coração de mulher. O que é essa questão de pastorear? O que é isso? É como a gente desafia o nosso coração, como a gente propicia para o nosso coração condições da gente fazer uma leitura inteligente do nosso mundo interior, da nossa realidade, e a partir daí receber de Deus as propostas de mudança de mente e de condições de prática de uma nova vida. Aquele projeto que tem descrito lá em Romanos, em Efésios, em Coríntios, de nós nos tornarmos imitadoras do Senhor. Então, é muito legal. Por quê? Porque nós temos nas Escrituras tudo o que precisamos para esse andar, essa nova maneira de viver. Então, meu projeto é desafiar a mulher cristã do século XXI, nós, pela graça de Deus, a reproduzir a mulher de Provérbios 31. A gente vai olhando esta ideia, né, essa projeção de uma mulher que realmente faz a vontade de Deus, e a gente vai fazendo os ajustes necessários, e o fórum eleito é o livro de Provérbios. Por quê? Porque é um livro extremamente apropriado para a gente pastorear o nosso coração de mulher. Ele tem uma leitura muito precisa de quem nós somos e de quem Deus quer que nós sejamos. É um livro prático, extremamente prático, né? Por que a gente precisa pastorear o coração de mulher? Porque está tudo muito confuso aí fora. Vocês concordam comigo? Eu acabei de vir de um congresso, aliás, eu peço a oração de vocês, porque eu estou indo para um outro congresso agora em Manaus, e o tema é justamente feminilidade devastada. Nós temos todo tipo de afirmação sobre o que é ser mulher. Está muito confuso o negócio. Está muito complicado. Por quê? Todo mundo está dizendo que mulher pode ser qualquer coisa. Mas Deus tem um projeto de feminilidade, de ser mulher, muito estruturado e muito definido, a partir da questão orgânica e biológica. Mas ela passa pelo sensorial, pelo psicológico, as nossas percepções. Ela passa pelo relacional, pelo comunitário. Deus nos criou para sermos pessoas que fazem pontes, estabelecem relações. Somos mulheres que criam redes de relacionamento. A maior prova, olha aqui, 58 mulheres, 60 mulheres reunidas em torno de uma tela, que estão se tornando mais e mais próximas umas das outras. Isso é uma comunidade de fé. Mas nós temos também o aspecto teológico, o aspecto espiritual, que precisa ser cultivado. Nós temos o nosso aspecto social, cultural, econômico, ou seja, para ser mulher, tem que considerar tudo isso aí junto e misturado, articulando, mas não simplesmente numa existência de samambaia, né? Você vai vivendo, vai fazendo fotossíntese de maneira completamente inorgânica, né? De maneira não intencional. Não é isso que Deus tem para nós, gente. Deus tem muito mais para nós. Quero dizer para vocês que nós carecemos de modelos. Precisamos de heroínas, precisamos de mulheres que realmente entendam o que é ser mulher de Deus. Por quê? Porque nesse nosso mundo cristão, muita gente absolutamente sem modelo, sem referência. E a gente precisa entender como é que Deus quer que nós nos tornemos aquilo que Jesus é para nós, o nosso modelo. 1 de Pedro 2:21 diz que nós recebemos de Jesus exemplo para que lhe sigamos os passos. Mas Jesus não está mais entre nós fisicamente, né? Enquanto Jesus esteve na terra, havia mulheres que o seguiam durante todo o seu ministério, mas o Senhor foi ressurreto, ascendeu aos céus, deixou o seu espírito e fundou a sua igreja, que é corpo de Cristo, que somos nós. E cabe a nós esse novo modelo, esse novo compromisso com Deus, que desafia outras mulheres a quererem conhecer o Senhor e a seguir os seus passos. Então, carecemos de modelos, precisamos. Qual é o problema?
O problema é que muitas vezes nós queremos ser modelos, mas nós não sabemos. Porque há tantas chamadas, né? Tantas influências, tantas ideias, todo mundo dizendo que isso é cristão, aquilo outro é cristão, e eu não vou querer ser aqui arrogante de falar que o meu modelo é o melhor, é o único, é o perfeito, mas é um modelo que tem funcionado. Então, nós precisamos entender como é que funciona essa questão do modelo. Por quê? Porque nós vivemos numa realidade desafiadora, a gente recebe apelo o tempo todo para estar reagindo, a gente é exigida a atuar, a tomar decisões, a participar de eventos, ou a não participar. Nós somos o tempo todo pressionadas a respondermos a exigências, demandas. Isso pode chegar num tal ponto de exigência, dependendo do tempo de vida que você está, ao ponto de você desviar, em alguma medida, do projeto que Deus tem para você. Porque é tão solicitada aqui, ali, lá e lá, que você não sabe o que fazer para ficar dentro do projeto de Deus. E a gente precisa saber como é que a gente faz isso. Por quê? Porque nós temos tendências, né? Nós temos tendências, à medida que a vida vai nos solicitando, né, a começar a simplesmente reagir e passar a agir por resultados. Eu vou fazer aquilo que eu acho que dá certo, porque eu preciso de resultados, eu preciso funcionar. Então, a gente para de pensar em princípios e passa a pensar em programas. A gente começa a viver de agenda. O problema disso é que isso se chama pragmatismo, ou seja, eu começo a funcionar com base naquilo que me faz feliz, naquilo que me realiza, naquilo que me faz me tornar uma pessoa importante, naquilo que recebe a aprovação dos outros. A gente começa a tomar decisões com bases que não são bases sólidas, são bases simplesmente de resposta às emergências e às urgências, ou seja, a vida vira uma bagunça. E aí, o que acontece? O nosso testemunho, a nossa oportunidade de modelar uma vida que realmente tem um Deus que faz diferença, essa oportunidade se perde no meio desse tanto de solicitações. Imagino que vocês devem estar pensando aí, o que isso tem a ver com o projeto? Tem a ver que isso acontece porque mesmo sendo mulheres crentes, minhas irmãs, nós somos, infelizmente, muitas vezes chamadas, somos quase que sequestradas por uma mente secularizada. O que é uma mente secularizada, Cláudia? Não é uma mente ateia. O ateísmo nega absolutamente a existência de um Deus, não é uma mente agnóstica, que considera a possibilidade de Deus, mas um Deus que não se pode conhecer. Nós somos teístas, nós cremos em um Deus que realmente existe. Mas o fato da gente crer em Deus, queridas, não garante que nós nos tornemos pessoas viáveis do ponto de vista do cristianismo bíblico, porque há muita mulher que acredita em Deus, mas vive como se Deus não existisse. No dia a dia dela, Deus não está presente. Ele entra na hora da crise, mas não existe um envolvimento legítimo com Deus. Então, uma mente secularizada é aquela mente que foi sequestrada pela ideia de que os pensamentos de Deus, eles só funcionam no domingo na igreja. Então, nós precisamos entender que isso não funciona. Mulheres que pensam assim, elas não atingem o objetivo de Deus, elas não se tornam pessoas de projeção, de proeminência, elas não correspondem ao projeto de Deus de fazer diferença. E o que é pior, muitas vezes, nesse sequestro, né, a gente muitas vezes tem uma noção equivocada do que é ser poderosa. A palavra empoderamento, ela entrou no vocabulário cristão com uma diferença muito ruim. Nós somos chamadas a ser mulheres de proeminência, mulheres de poder, mas não do ponto de vista que as pessoas aí fora estão querendo nos convencer. Essa troca de conceituação, esse sequestro de conceito, tem atingido a mulher cristã de uma maneira super impactante. Então, nós temos dificuldade com o estabelecimento de prioridades, no entender o projeto de Deus. E o que a gente faz? Nós precisamos voltar à ideia bíblica do que é ser uma mulher proeminente, uma mulher que se supera, aquela mulher ideal,
que a gente vê desenhada ali em Provérbios 31. Deus tem projetos de poder para nós. Nós somos destinadas à glória. Então, nós temos que entender como é que essa questão da glória, 2 Coríntios 3:18 diz que nós somos enchidas pelo Espírito de glória e vamos crescendo de glória em glória. A glória é realmente o que Deus tem para nós. Por quê? Enquanto mulheres de Deus, precisamos saber que Deus tem para nós 3 grandes universos de ação. Deus nos chama para sermos relevantes, eficientes e influentes. Se você já fez curso comigo, você sabe que isso tem sido uma ênfase, tem sido os meus pilares de entendimento do projeto de Deus. Agora, eu quero dizer uma coisa para você. Olha esse rostinho meigo aí. Olha esta pessoa. Essa pessoa é um homem turco que tem o maior nariz do mundo. Quase 9 centímetros de nariz, gente. Respirar do lado desse homem deve ser muito complicado, porque o consumo de oxigênio dele deve ser gigantesco. Ele ganhou uma medalha por ter o maior nariz do mundo. Agora, pergunto eu, o fato dele ter essa proeminência no rosto faz alguma diferença? Talvez para ele, ganhou alguma notoriedade, mas em termos de impacto de realidade, não faz nenhuma diferença. É uma proeminência muito particular, com um uso muito restrito, mas Deus tem mais para nós, queridas. Deus quer nos usar para a gente impactar realidades. O que é ser relevante? É ser uma mulher que marca vidas. Mulher que, onde chega, ela chega e as pessoas param para recebê-la. E essa relevância ela é transmitida porque o argumento dela é um argumento valioso, a presença dela traz estabilidade para o ambiente. Tem todo um curso que é voltado para essa questão do que é ser esta mulher que é capaz de transformar uma realidade. É um curso de liderança para mulheres que, se Deus permitir, um dia a gente pode fazer. Além da relevância, essa coisa do marcar, uma mulher de Deus, que tem a chancela de mulher ideal, é uma mulher eficiente, uma mulher de alta produtividade, uma mulher de alta performance. Eu tenho convivido com muitas mulheres extremamente cansadas, que parece que estão remando, mas elas não apresentam essa frutificação e são extremamente frustradas, porque o tanto de investimento de energia parece que não tem um retorno. Mas olha o que Jesus disse para nós, lá em João 15:18. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são de verdade os meus discípulos. Ou seja, o que Deus tem para mim e para você, minhas queridas, é muito fruto, alta performance, eficiência, saber fazer as coisas de Deus da melhor maneira possível, com os recursos que você tem, você multiplica aquilo ali e apresenta resultados excepcionais para a glória de Deus. Como é que está você nesse ponto? E a última coisa, que é um reflexo disso aí, é a influência. O que é ser uma mulher influente? É encarnar os valores do reino. Jesus disse, buscai em primeiro lugar o meu reino e a justiça, minha justiça, o reino de Deus e a sua justiça. O que são essas coisas? O reino de Deus é a própria pessoa de Deus, e a justiça de Deus são seus valores. É aquilo que tem de caráter moral de Deus, que faz Deus ser Deus. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é santo, Deus é amoroso, Deus é bondoso. Esses valores do reino são os nossos valores. Jesus falou, se a gente priorizar, se a gente encarnar esses valores, as pessoas vão olhar para nós e vão ver em nós alguma coisa atraente, que vai apontar diretamente para a glória de Deus e para o próprio Jesus. Influência. Então, eu quero propor para vocês que Deus quer que sejamos exatamente isso. Mulheres exuberantes. Mulheres que, quando chegam em um lugar, elas brilham. O projeto de Deus para todas nós é que sejamos vivas, de verdade. Não mulheres que se arrastam pela vida. Eu tenho queridas aqui no grupo hoje que são pessoas que estão vivendo tragédias de várias naturezas. Tenho irmãs que são lá do Rio Grande do Sul, que estão recuperando daquela situação inusitada, inesperada. Como que mulheres nessa condição podem ser mulheres exuberantes? Eu quero dizer para você, minhas queridas, que Deus tem para vocês superação, exuberância, fartura, porque nós somos filhas de um Deus rico.
e de um Deus que é exuberante, ele promete para a gente vida em abundância. E estudar a palavra nos ajuda a entender esses caminhos de exuberância, e Deus nos faz cada vez mais atuantes, cheias da graça de Deus, mulheres mais santas, saudáveis, seguras, sensatas e servas submissas. Esses são os S's que a gente vai aprender em Provérbios. Mas vamos em frente. A Mônica está levantando a mãozinha. Mônica, pode abrir seu microfone e compartilha? Se deseja compartilhar alguma coisa, ou coloca no chat, tá bom? Por favor. Quero dizer para vocês que, para a gente poder ser essa mulher, a gente precisa se entender à luz da história de Deus. Nós somos herdeiras de uma grande sucessão de antepassadas que foram mulheres que viveram desta maneira. Nós temos Sara, nós temos Joquebede, nós temos Ruth, nós temos uma infinidade de mulheres maravilhosas que encarnaram esse ideal. Mas todas elas, em alguma medida, conseguiram fazer isso porque elas se entenderam à luz da história de Deus na vida delas. Então, já deixo aqui um pontinho para você. Eu não as conheço, mas eu imagino que em algum momento da sua vida você já parou para pensar e já passou pela sua cabeça o seguinte: o que é que eu estou fazendo nesse mundo? E algumas pessoas chegam num tal nível de desespero pela sua falta de compreensão desse meu papel na história, que chegam a considerar a possibilidade de desistir da sua vida. Quero dizer para vocês que, independente do lugar, do momento, da situação que você está vivendo, este momento de Deus é para você um momento de virada da sua vida. Você está vivendo exatamente a época histórica que Deus desejou, porque você é parte de um grande plano. Você foi planejada por Deus para viver agora, nesse século 21, para que você possa se tornar a continuadora, a sequência da história das mulheres maravilhosas que andaram com Jesus e fizeram diferença no passado. Este bastão está nas suas mãos. E Deus quer te usar de maneira maravilhosa. Por isso eu escolhi uma dessas mulheres. Por que a alma de Priscila, Cláudia? Porque eu sou devota da Santa Priscila, a mulher de Áquila. Ela é minha santa padroeira, gente. Essa mulher foi espetacular, especial, ela foi discipulada pelo apóstolo Paulo, ela teve uma vivência de glória em momentos dificílimos do primeiro século, debaixo da regência de Nero, o pior dos imperadores, mas aquela mulher brilhou para a glória de Deus. Basta você ler Romanos 16 e você vai ver o que é que Paulo testemunhou a respeito dela. Uma mulher que, junto com seu marido, trouxe um brilho, trouxe estabilidade, trouxe espaços de fé para pessoas em diversos lugares, porque Deus a mudou de casa muitas vezes, morou em Corinto, morou em Éfeso, morou em Roma, voltou para Éfeso, uma mulher que estava em trânsito, mas que conseguia se manter estável, operacional, abençoadora. Então, a alma de Priscila é o desejo do meu coração. Eu quero ser como Jesus, mas eu me inspiro na vida de Priscila, porque ela conseguiu realmente ser uma serva do povo de Deus, independente do que Deus fazia com ela, onde Deus a colocava. A casa dela era uma casa de Deus. Todo lugar onde essa mulher pisava, todas as pessoas a quem ela encontrava, ela abençoava. Então, a alma de Priscila é o desejo do meu coração. Eu quero ser esta mulher. Espero que todas vocês sejamos mulheres que brilham como estrelas para sempre. Ela brilhou. E o testemunho dela está registrado. E olha que coisa linda, nós somos destinadas a brilhar. Olha este texto de Daniel. Cláudio, não era Provérbios? Gente, nós só estamos assentando as estruturas de pensamento para eu mostrar para vocês que tudo isso aí não é conversa de autoajuda, não é conversa de coaching. Isso é a palavra de Deus nos garantindo o nosso espaço de mulher maravilhosa, mulher que superabunda a graça de Deus. Olha esse texto de Daniel. Os sábios brilharão intensamente como o esplendor do céu, e os que conduzem muitos à justiça resplandecerão como estrelas
para sempre. Essa ideia de gente que brilha, ela é perpetuada no Novo Testamento por Jesus, quando nos chama de luz do mundo, quando Paulo fala lá em Filipenses que a gente brilharia como estrelas no firmamento se a gente fosse diferenciada na nossa forma de tratar, ou seja, o projeto de Deus para nós, mulherada, é brilhar para a glória de Deus. Nosso Deus é luz, e nós também somos luz. Então precisamos entender que somos mulheres criadas para a glória de Deus. Como que esta mulher brilha? Ai, será que a gente tem que fazer uma agenda maluca, maravilhosa, cheia de coisa, vai para lá, sobe para... Não, queridas. Jesus resumiu o nosso brilho em 2 mandamentos. Mateus diz o seguinte, você conhece o texto, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente entende que o projeto de Deus se resume em amar, a gente consegue entender como essas mulheres conseguiram ser mulher de Deus. Porque o amor é produzido em nós como fruto do Espírito Santo. Amor por Deus, a paixão que a gente tem por Deus, ela se traduz na obediência ao Senhor, ao conhecimento da palavra e a perseverança na obediência. Isso é o resumo de João 15. Mas quem ama a Deus com paixão, ama ao próximo com compaixão. Se torna serva. Então, esse é o projeto. Mulheres que brilham, mulheres que servem. Mulheres que se colocam à disposição de Deus, porque amam tanto a Deus que se dispõem a correr todo tipo de risco, todo tipo de projeto. São mulheres que dizem sim para Deus. Então, entenda, o que Deus tem para nós é que aprendamos a amar. Como a gente brilha para Deus? Deus quer que brilhemos com sabedoria, a partir do conhecimento, e que tenhamos discernimento. 3 palavrinhas que são chave para a compreensão da vida espiritual. Se você vê, se você ler Colossenses 1, 9 e 10, você vai ver que este é a chave da oração de Paulo. Isso se repete para os Efésios, para os Filipenses, para os Tessalonicenses, mas isso aí é o cerne do livro de Provérbios. Mulheres que estudam Provérbios com seriedade, elas conseguem sabedoria, elas adquirem conhecimento e elas aprendem discernimento. Como nós precisamos, nós vamos ver ao longo do curso como é que isso funciona. Por quê? Por que a gente precisa disso, mulherada? Pelo seguinte, porque Deus fez um projeto para nós, mas a nossa vida neste mundo, por causa do pecado, porque o pecado estilhaçou a condição humana, desvirtuou o projeto original, não apagou a imagem de Deus, mas distorceu. É como se a gente tivesse num espelho metido uma pedra, deu aquela estilhaçada e a gente consegue ver a imagem, mas vê de maneira toda fragmentada. Isso aconteceu conosco. O entendimento do ser humano sobre nós, mulheres, ele ficou completamente detonado. Então, a gente precisa entender que a Bíblia tem uma maneira de ver a gente que não é essa aqui. Por exemplo, tem gente que diz que a Bíblia é um livro que infantiliza e vitimiza as mulheres. A Bíblia nos considera incapazes. Tem uns textos lá em Levítico que são complicados. Quero dizer para vocês que isso não é verdade. Deus nos trata como adultas, como seres completos. Nós vamos prestar contas da nossa vida. Isso é maravilhoso. E é temerário, porque nós não podemos terceirizar a nossa mente para outras pessoas. Deus quer que você assuma a sua postura de mulher inteligente, de mulher madura no Senhor. Então, nada de criancice, preciso de alguém que seja meu guru. Você precisa de mestres na palavra. Mas você não precisa de alguém que fique dizendo para você quem você tem que ser. Quem tem que dizer isso é o Senhor diretamente para você. Vocês vão conversar e vão se entender. A Bíblia não nos infantiliza. As mulheres da época bíblica eram diferentes de nós, então elas tinham mais tempo. Isso não é verdade. A gente precisa entender que aquelas mulheres tiveram um relacionamento com Deus muito especial, mas elas eram exatamente como nós. Mulheres que careciam da graça, que precisavam de sabedoria, de entendimento, mulheres que viveram pressões. Pensei em Joquebede, na época lá do faraó, mandando matar todos os filhos, aquela mulher toma uma decisão importante, sábia, de proteger o seu neném, uma decisão tão maravilhosa que afeta até nós hoje, no século XXI, porque temos os livros do Antigo Testamento, escritos pelo filho dela, Moisés. Não somos diferentes daquelas mulheres. Podemos viver numa cultura diferente, mas o mundo interior delas é exatamente como o nosso. Mulheres da época da Bíblia viviam em tempos com restrições intelectuais.
Sim, elas viviam. Sabiam que mulheres, muitas vezes, não tinham acesso ao conhecimento das escrituras, como os meninos tinham. A gente já vai ver sobre isso. Mas é muito interessante que mesmo sendo mulheres com um mundo, um universo bastante limitado, muitas vezes, Deus se achegava para falar com elas. Por exemplo, como quando falou com Sara. Deus sempre amou as mulheres. Então, mesmo com uma realidade diferenciada, o mesmo Deus que falou com elas está falando conosco hoje. Então, não precisamos temer que a Bíblia que foi escrita há tanto tempo atrás, para aquela realidade, não tenha conexão com a nossa realidade. O Deus que falou com aquelas mulheres quer falar conosco. E uma última coisa, muitas pessoas dizem que para a gente ser mulher bíblica, a gente vai ter que aprender a apanhar em silêncio, porque as mulheres bíblicas, elas toleravam tudo, elas aguentavam tudo caladas e tal. Quero dizer para você que isso não é verdade. Não é verdade. Deus nos dá sabedoria para lidarmos com crises de todas as naturezas de maneira livre, esperando inteiramente na graça dele. É isso que Pedro fala lá em na sua primeira carta, capítulo 3. Deus tem maneiras de nos ensinar a sermos mulheres livres. Então, todo esse começo, eu vou pular algumas coisinhas aqui, toda essa interferência acontece pelo seguinte, porque tem muita coisa que tenta nos seduzir. Ideologias. Uma das coisas que nos seduz é o tradicionalismo religioso. A gente, às vezes, vive em ambientes em que ensinam que a gente não é nem humana. A gente tem simplesmente que seguir. Nós não somos mulheres que têm capacidade de discernimento. O tradicionalismo religioso, muitas vezes, sufoca essa liberdade, essa exuberância das mulheres, né? Temos influência sociocultural em alguns ambientes, alguns estados do Brasil, as mulheres têm mais liberdade ou menos liberdade, porque criou-se algumas maneiras de se identificar mulheres. Influência sociocultural pode nos atrapalhar na nossa exuberância, no nosso brilhar por Jesus. Tradições familiares, né, famílias que às vezes consideram até as filhas inferiores aos filhos, queremos ter homens na família. Gente, eu não sou do tipo libertino, não sou do tipo libertário, não sou feminista, mas há algumas coisas que são traduzidas como cristianismo que nada mais são do que simplesmente distorções da verdade bíblica sobre nós como mulheres. E uma das coisas que também nos atrapalha muito são as suas próprias tendências pessoais. Acostumamos ser de um jeito e somos que nem Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Nós somos influenciadas pelo que sempre pensamos, pelo que ouvimos, pelo que achamos. Eu quero dizer para vocês que Deus quer dar para nós um espaço muito maior que isso. Esses slides têm aí. E o que Deus quer dar para nós, minhas queridas? Ele quer nos ensinar a lidar com o nosso coração. Porque este segredo aqui é o segredo de Provérbios. Naquele tempo não existia essa expressão teorreferente, mas nós vamos entender como o livro de Provérbios pode nos ensinar a fazer esta relação entre o nosso ser, o nosso mundo interior, em conexão com Deus, que nos transforma na mulher que Deus quer que a gente seja em todas as áreas da vida da gente. Isso é libertador, isso é excepcional. E Provérbios é o livro do coração. O termo lev, que é no hebraico, significa coração, ou o termo cardia, na Bíblia toda, aparece 876 vezes. Ou seja, será que é importante? Uma palavra que aparece mais de 800 vezes, deve ser alguma coisa que a gente tem que parar para estudar. Provérbios lida com isso 97 vezes. Nos versículos de Provérbios, nós vemos referência a essa estrutura interior nossa 97 vezes. Ou seja, Deus quer que a gente preste atenção. Por quê? Porque essa estrutura é aquela que vai fazer para nós toda a diferença no nosso viver. Muitas vezes a gente acha que o que faz diferença é a educação, as nossas condições, é o que a gente tem de segurança, né, os nossos suportes econômicos, suportes familiares, suportes acadêmicos. Eu quero dizer para você
O autor de Provérbios, Salomão, diz o seguinte: acima de todas as coisas, guarde o seu coração. Esse guarde, você pode escrever, proteja o seu coração. Por quê? Porque ele é o centro da sua existência. Ele dirige o rumo da sua vida. Ou seja, pensa numa nave, num avião, em que tem um lugar que é o lugar do piloto. Este lugar é o centro de tudo que acontece em toda a aeronave. É ele que vai dirigir aquela aeronave para onde ela deve chegar. Esse é o seu coração. E o autor diz que você precisa protegê-lo, por quê? Porque ele é realmente aquilo que vai determinar a sua vida, a sua existência. Nós precisamos entender como é que funciona isso. Uma coisa interessante, por quê? Porque o mundo evangélico dividiu a nossa existência enquanto homens e mulheres, enquanto seres humanos, em duas partes muito separadas. A parte material e a parte imaterial, a parte espiritual. E a gente vive como se não tivesse conexão nenhuma. Então, a gente acha que o que a gente faz com o nosso corpo não tem nada a ver com o nosso espírito. Então, é uma dissociação que leva, inclusive, ao enlouquecimento. Porque a gente não respeita a parte física e ela interfere no nosso mundo interior. Mulheres muito cansadas ficam nervosas, ficam inquietas, mas o nosso mundo interior também pode afetar a nossa parte exterior. Quero dizer para você que nós precisamos entender a gente, do ponto de vista de Provérbios, como um ser inteiro. A gente chama isso de entendimento holístico. O seu corpo, mulher, é tão importante quanto o seu coração. O seu corpo é o instrumento que Deus deu para você expressar quem você é, ou seja, o seu coração. Nós não podemos viver de maneira dissociada e desrespeitar todo o equipamento que Deus deu. Então, Deus fala do nosso mundo interior, do nosso coração, mas Deus também quer que a gente entenda que a máquina que opera o nosso coração é o seu corpo. É o nosso corpo, é o nosso físico. Essas coisas são intrinsecamente ligadas, são valiosas para Deus, tão valiosas que nós vamos ressuscitar com um corpo glorificado. Deus vai dar para a gente uma outra estrutura física que vai se juntar ao nosso mundo interior, a nossa parte material na ressurreição, porque nós vamos viver num novo céu e numa nova terra que vai ter um novo momento de criação totalmente santificado, que vai dar para a gente espaço para vivermos de maneira integral, mulheres com um corpo e com uma alma absolutamente novos. Então, eu estou falando isso por quê? Porque a gente muitas vezes só acha que o importante é o mundo interior. Mas não, Deus vê tudo. E o livro de Provérbios mostra isso por quê? Porque pessoas fazem coisas. O preguiçoso é o cara que não faz nada. O preguiçoso, ele é o não realizador. Mas o perverso é aquele que realiza a maldade. Através do quê? Ele tem uma intenção ruim no coração, mas ele externa aquilo ali de maneira prática. Ele mata, ele mente. Então, não podemos descartar, minhas irmãs, minhas queridas, essa coisa importante que Deus nos deu como a viabilização da nossa existência. Somos mundo interior, somos coração, mas também somos corpo. E antes da gente dar a nossa pausinha, eu quero dizer para vocês, olha o que compõe o nosso mundo interior. O que a gente chama de coração, é segmentado no livro de Provérbios, nessas partezinhas aí, que são todas interligadas, elas funcionam todas em conjunto. E nós precisamos entender que Deus quer trabalhar em todas essas áreas na vida da mulher, para que a gente seja a mulher ideal, para que a gente seja uma mulher sensata, equilibrada, operacional, frutífera. Deus quer trabalhar no seu pensamento. Deus quer desenvolver em você crença. Você tem que saber o que acredita. Deus quer saber, quer que você desenvolva premissas, pontos de partida inteligente. E Deus quer que você desenvolva convicções, o que você crê, o que você não crê. Isso é a vontade de Deus. Por isso você está aqui estudando comigo. Aqui a gente vai desenvolver um pouco mais, certamente você tem convicções. Tanto tem que você escolheu estar aqui.
né? Eu louvo a Deus porque as suas convicções são valiosas, prioridade da palavra, né? Muito obrigada porque você aceitou esse convite, mas isso denuncia, demonstra que você tem interesse em aprimorar o seu mundo interior, a partir do seu pensamento, os conhecimentos que vamos receber aqui, que vão afetar as suas emoções. Emoções não são autônomas. Emoções são reações que são autônomas no primeiro momento, porque a gente recebe o impacto de alguma coisa e a gente reage, mas as nossas emoções são influenciadas pelas nossas crenças. A nossa imaginação, dádiva de Deus, é parte do nosso coração. A nossa consciência, que é muito ativada pelo livro de Provérbios, porque a consciência é o ser moral que nós temos, a nossa capacidade de olhar para alguma coisa e reconhecer isso é certo, isso não é, de acordo com os padrões que influenciam nosso coração. E a volição, a capacidade de tomar decisões. Isso aqui é o nosso mundo, mulherada. Isso aqui é o que precisamos aprender a lidar. Esse é o nosso coração. Quando tudo isso aqui está ativado pela palavra de Deus, nós somos mulheres que atuam, que vivem. Aí é o nosso corpo dando expressão de maneira santificada. Essa é a diferença de pensar biblicamente, minhas queridas. Nós temos aqui todo o material, todo o equipamento dado por Deus para sermos mulheres totalmente diferentes. Mas a gente volta daqui a pouquinho para falar um pouco mais dessa coisa do meu mundo interior, como é que é isso. Então, voltamos às 20h25, tá? Com o nosso sorteio, tá? Da nossa inscrição gratuita. Você entra aí no formulário, aproveita esse tempo, preencha aí. Se você já está inscrita, tá? Para fazer a continuidade do curso, coloca o nome de uma amiga, o WhatsApp dela, e aí depois a gente vai fazer esse sorteio. Tá bom? Então, dou para vocês 5 minutinhos, tome uma água, dá uma espreguiçada, e se você quiser contribuir aí no chat com as suas ideias, são muito bem-vindas também, tá bom? Até daqui a pouquinho.
É que tá... Onde está a ficha de inscrição? Eu também queria saber, eu não sei. A ficha Olha no chat. a ficha está no grupo. No chat, minha gente. Tá no Tá no WhatsApp. Vou compartilhar. Eu não tô no grupo. Tá no chat Eu também. consegui aqui No pelo chat. chat, meninas. Você não está no grupo de WhatsApp? Não. Chat tem um link para participar do sorteio que vai acontecer agora. E tem, e também a gente pode colocar o outro link, que é a ficha de inscrição do curso. Aqui pelo chat. Eu não tô no Isso. link do sorteio. Onde que eu vejo esse link? Ela vai mandar para você aí no chat. Entra no chat que ela vai te mandar o link. Clica lá. Tá. Meninas, se você abrir o chat, Esther, se você abrir o chat, você vai ver o link no Alma de Priscila. Tá ali o link que é para você colocar no sorteio. Rapidinho aí, que tem 2 minutinhos. Vamos lá, mulherada. E o link para inscrição, depois, Kika, eu acho que a gente poderia colocar também o link para inscrição. Quem quiser continuar fazendo as 3 outras aulas, tem um valor, né? E aí você pode se inscrever através desse link. Tem como a gente colocar, Kika, aqui no chat, o link de inscrição? Sim, tem. Vamos deixar, por enquanto, o link do sorteio, aí depois a gente põe o da inscrição. Tá bom. Beleza. É isso aí. Mais 2 minutinhos, vamos lá rapidinho, preencher que a gente já vai sortear. Ainda estamos no intervalo? Nossa, eu estou vendo tanta gente linda aqui nesse grupo. Você Adna, pessoal. Olha isso. Eu vou até entrar de novo para você me ver, amiga. Olha eu aqui. Eu nem quero aparecer, porque eu estou horrorosa. Tem muita gente linda, mas tem muita amiga minha. Nossa, a Raquel Guerreiro entrou agora, gente. Olha que show. Essa é a menina mais linda que tem. Não sou eu, minha filha. Mana, sou eu, hein? Olha aí, a mulherada lá da Paraíba, gente. Olha isso. Ai, tem um monte. Tem, é minha irmã Denise aí. Tem um monte. A Cibele eu tô vendo. Ai, que linda. Cadê a? Gente, eu não tô vendo ninguém. Depois eu quero tirar uma foto com todo mundo. Não foge, não, tá? E a Simone, de São Paulo, que eu nunca mais tinha visto. Nem sabia que a gente estava junto aqui no grupo. Olha só. Grandes descobertas. Querida, olha ali minha irmã Cristina e Denise. Isso, claro. Ô, Adna, deixa a gente retomar, depois vocês fazem a farofa aí no final, tá bom? Conversa, então, tá. toma chá. Retornar. Vamos retornando, garota? Desligando os microfones. Desligando os seus celulares, não, por favor. Os seus microfones. Celular, não, por favor. Gente, nós vamos fazer o nosso sorteio agora, tá? Eu tenho aqui a minha auxiliar para assuntos aleatórios. Não tem marmelada, tá bom? Porque é tudo online, vai aparecer bonitinho para vocês quem se inscreveu, quem colocou o WhatsApp e ganhar, ou fica para si, se quiser fazer o curso, ou você pode indicar uma pessoa aí no chat, fala, eu quero indicar, e aí depois a gente resolve para quem que a gente passa essa inscrição gratuita, tá bom? Esse curso vai ter duração de mais 3 semanas, todas as quartas-feiras, das 19h30 às 21h30, tá bom? E a gente vai dar continuidade ao estudo de provérbios em profundidade nessas próximas 3 aulas. Hoje é só uma aula de apresentação. Kika, vamos lá então? Vamos sortear? Vamos ver o que acontece, meninas? Cruza os dedos aí, vamos ver. Ana Rodrigues.
Ana Rodrigues, cadê você, Ana? Você está aí? Ué, ganhadora, então, tá? Ana Rodrigues, você pode ficar com a inscrição ou então passar para alguém, caso você ache que é adequado, se você já tiver inscrita ou se você quiser presentear alguém, tá bom? Então, gente, a gente vai voltar para a nossa meditação aqui, a nossa... o nosso compartilhar. Kika, como é que eu faço aqui? Está compartilhando já ou não? Não, precisa clicar na setinha do compartilhar aí embaixo. Vou tomar a apresentação. Certo? Isso. Então, meninas, nós andamos até aqui um percurso bem longo, né, com a explicação do que é o alvo do autor de Provérbios. Toda a parte técnica do livro a gente vai ver na próxima aula, tá? Porque essas coisas vocês podem conseguir em outras mensagens. O meu alvo hoje é a gente entender o que é esse andar com Deus, o que é essas pérolas de conhecimento, o que é essa proposta do Senhor com este livro para a gente mudar, para a gente transcender, para a gente exuberar, né? Retomar realmente a nossa percepção do que é fazer a vontade de Deus, que é a grande inteligência desse livro. Então, gente, resumindo, coração na Bíblia é quem você é. É você de verdade. Então, precisamos entender que essa pessoa que você é um santuário de Deus. É o santo dos santos do nosso coração, que é no santo dos santos do nosso coração que o Espírito habita, e que é também o GPS, a nossa referência, o nosso plano de voo, é a partir do nosso coração. É ali que Deus trabalha, no nosso pensamento, na nossa emoção, na nossa imaginação, tudo isso articulado por Deus, movimentado pelos pensamentos do Senhor, isso transforma a nossa vida. Olha que lindo. Deus diz para você, querida, meu filho ou minha filha, dê-me o seu coração. Deus quer o nosso coração. Deus quer a gente toda. Quem a gente é. E que seus olhos tenham prazer em seguir os meus caminhos. Tem muita mulher muito triste quando tem que obedecer a palavra de Deus, porque parece que é um sacrifício, é uma coisa tão horrível, é que Deus está pedindo coisas para nós que são impensáveis. Eu quero dizer para vocês que Deus quer dar no nosso coração orientações, e Ele deseja que nós reajamos com amor à sua palavra. Lembra que a nossa obediência, o nosso serviço a Deus é o amor a Ele em primeiro lugar. O amor que se traduz em obediência. Mas a gente que tem filhos sabe que a gente fica muito mais feliz quando os filhos nos obedecem, não porque eles têm que obedecer, mas porque eles querem. É isso que Deus está falando. Que os seus olhos tenham prazer em seguir os meus caminhos. Deus vai mostrando os nossos caminhos aos pouquinhos. Um dos provérbios mais lindos que tem é no capítulo 4, dizendo que o caminho do justo é como a luz da aurora, o amanhecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, ou seja, Deus vai conduzindo a nossa história, vai dando para a gente sabedoria e competência e iluminação, informações suficientes para cada passo, e é para um fim bom, é para um dia que nasce, ou seja, vamos ter luz plena em algum momento. Isso é maravilhoso. Agora, isso tem a ver com este compromisso, essa palavra teorreferência, ela é uma das coisas que nós precisamos resgatar no nosso coração de mulher. O que é uma teorreferência? É um processo pelo qual o meu coração de mulher cristã se conecta absolutamente aos pensamentos de Deus. E eles se tornam os eixos norteadores de todos os aspectos da minha existência feminina. Ou seja, eu tenho como se fosse um raio de uma bicicleta. A teorreferência é estar ligada a esse eixo aqui. A bicicleta, as rodas, só funcionam porque todos os aros, todas essas varetinhas têm o mesmo tamanho e estão ligadas a partir desse núcleo, e elas fazem toda a roda girar de maneira funcional e atingir o objetivo que é andar para frente. A bicicleta não anda para trás. Mas o fato
da bicicleta andar está conectado à direção que o eixo dá. Então, referência é exatamente isso, gente. É a gente voltar o nosso coração para aquilo que é nuclear para a vida de uma mulher cristã, que é estar ligada à palavra. A palavra de Deus tem um outro nome no livro de Provérbios, chamado o temor do Senhor. É uma coisa muito interessante, por quê? Porque nós não somos chamadas a executar nada por nós mesmas. Toda a nossa vida está ligada a um projeto maior. E esse projeto maior tem a ver com a consciência que precisamos desenvolver de que Deus tem detalhes para nós, tem direções para nós. Nós vamos ser apresentadas diante de escolhas, né? Coisas vão ser colocadas diante de nós e nós temos que entender o que realmente representa o projeto de Deus naquela área para a minha vida. E a referência faz isso com a gente. Ela consegue levar o nosso pensamento diretamente para aquilo que é central para Deus, é o valioso, o importante para Deus. Então, o eixo teológico da mulher, você, se a gente quer fazer a vontade de Deus, a gente tem que ter essa percepção referente. E o versículo-chave do livro, né, é o núcleo, é a lente, é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria ou do conhecimento. Ou seja, Deus quer dar para a gente capacidade de ler a vida de maneira inteligente. Se tem uma coisa que a mulher precisa ser, é inteligente. Mas não é inteligente de ser espertinha, né? De querer levar vantagem, né? De fazer o que estão falando que a gente tem que fazer, porque isso dá certo nesse núcleo, naquele núcleo, não. Do ponto de vista de Deus, a mulher inteligente é aquela mulher que teme ao Senhor, ou seja, que considera os pensamentos de Deus a coisa mais valiosa e mais importante da sua vida. Isso é maravilhoso, mas nem sempre a gente é assim, né? Então, quero dizer para você, se você quer ser uma mulher inteligente, biblicamente, aprenda a pensar e aprenda a usar a sabedoria de Deus para ler e entender o seu coração e a sua vida. Quem pensa corretamente, gente, crê corretamente. A nossa fé é uma fé pensada. Eu preciso sentir a vontade de Deus no meu coração. Não, isso não tem nada a ver com Bíblia. A Bíblia diz que para a gente conhecer a vontade de Deus, a gente precisa conhecer a Deus e a sua palavra, ou seja, você precisa exercer pensamento crítico. Você precisa entender, você precisa fazer um processo de compreender não só as palavras, mas o que tem envolvido nisso, que é o pensamento de Deus. Quem pensa direito, os pensamentos de Deus, crê direito. Aí você não é enganada. Tá cheio de mulher enganada por aí. Cheio de mulher que vai na conversa do A, do B, do C, lê esse livro, lê aquele livro, fala com não sei quem, não sei quem. Quero dizer para vocês que Deus está chamando hoje você para se preocupar com o livro dele. Nós falamos muito de Bíblia, mas nós lemos pouco as escrituras de maneira inteligente. Nós deixamos outras coisas entrarem nas nossas prioridades. Eu tenho 4 grupos de leitura bíblica, gente. O que eu mais escuto é, não consegui fazer porque não tenho tempo. Se você não tem tempo, você está dizendo, em outras palavras, que você não tem prioridade. Mas Deus está chamando hoje. Se você quer pensar corretamente, crer corretamente, sentir corretamente, priorize a leitura da Bíblia. E aqui vai meu primeiro projeto para vocês que vão fazer o curso. E para vocês que também não vão fazer o curso, fica um desafio. Leiam o livro de Provérbios. Nós temos 4 semanas de curso. Vocês vão ler o livro de Provérbios 4 vezes. Tá? São capítulos curtos. Tá? Normalmente a gente lê um capítulo por dia, porque são 31 capítulos, acompanha um por dia, né? Mas eu quero dizer, nessa nossa maratona, a gente vai fazer um esforço especial. Leiam esse livro. Eu vou orientar vocês nessa leitura, para que seja uma leitura bastante proveitosa, tá bom? Olha lá, o que é essa sabedoria que Deus quer nos dar? Não é uma sabedoria de biblioteca, gente. Mas não é um livro, você não acabou de falar que tem que ler, Cláudia, mas é uma sabedoria que procede de uma outra fonte e que tem uma outra matriz, que não só a matriz intelectual. Tem a questão, é uma combinação perfeita, tá? Nós, mulheres, gostamos de ser práticas, né? A gente gosta de receita que funciona, de creme que funciona, a gente lê a bula, mas a gente gosta de passar no rosto e fazer a comida e ver lá o negócio funcionar. É a mesma coisa. A sabedoria bíblica, gente, tem um aspecto de conhecimento intelectual, porque o que eu não sei, eu não pratico, e tem esse aspecto de a gente perceber que essa sabedoria funciona no dia a dia.
ela é prática, ela é aplicável. E é bem legal, por quê? Porque esse é o caminho da vida frutífera. Ela tem duas vertentes maravilhosas. Primeira coisa, ela é o caminho de se agradar a Deus. Você, mulher crente, quer agradar a Deus, tenho certeza. Toda mulher crente se preocupa em fazer a vontade de Deus porque quer agradá-lo. A gente ama o Senhor. Mas a gente fala, eu não sei como vou agradá-lo. Então, vamos voltar para a matriz intelectual. Eu preciso conhecer os pensamentos de Deus. Nesse caso, a gente vai fazer valer esse conhecimento a partir do livro de Provérbios, que é muito simples, é muito direto. Mas essa matriz intelectual, ela acaba sendo adequada para a gente frutificar, ou seja, é o jeito certo de viver. Gente, tem gente que paga curso caríssimo para aprender a viver, mas não é assim, não é assim. E sabe de uma coisa? Nós temos um bônus. Vocês sabiam que o livro de Provérbios não foi escrito para mulheres? Ele fala sobre mulheres. Mas, Cláudia, toda a palavra não é para homem e mulher? Nem em primeiro momento, Salomão, Agur, os homens de Ezequias e o Lemuel, que foram os autores principais, eles não estavam pensando em nós. Interessante isso, né? Mas Deus estava. Porque Deus fala muito sobre mulher nesse livro. Mas o livro foi escrito para pequenos príncipes. É um manual para criar pequenos príncipes. Era um manual de instrução para os meninos da elite. Eles tinham que aprender, porque eles se tornariam liderança em Israel, o jeito de Deus pensar e como Deus queria que eles fossem influências positivas para o povo de Israel. Então, esse livro não foi escrito, tanto é que toda hora aparece, meu filho, nenhuma vez minha filha. É filho homem mesmo, meu filho, se você vai fazer essa leitura, você vai marcar quantas vezes a expressão meu filho aparece no livro, porque era para os meninos, mas nós, que somos herdeiras da graça, tanto quanto os homens, lá está em 1 de Pedro 3,7 fala isso, né, os homens devem nos respeitar os maridos, porque somos co-herdeiras da graça, Deus resolveu registrar esses pensamentos num livro, e este livro chegou às nossas mãos, então, como mulheres de Deus, temos acesso a toda essa cultura que antes era exclusiva para os homens. Democraticamente, Deus decidiu compartilhá-la conosco, ou seja, temos acesso a essa sabedoria, né? Quero dizer para você que é a sabedoria eterna de Deus para mulheres inteligentes. Olha que coisa mais linda. Quando estamos teorreferentes, quando o nosso núcleo está conectado àquilo que é mais valioso, nós recebemos de Deus uma coisa maravilhosa, que toda mulher precisa. Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nós recebemos uma mente que é tratada por Deus pela palavra, e ela recebe condições de pensar de maneira limpa sobre as coisas. O pecado atrapalhou o nosso pensamento. Ele interfere porque a gente atribui motivação ruim para as coisas, a gente entende as coisas errado. Mas Deus, quando ele vem com a palavra dele no nosso coração, aquelas coisas que são elementos de interferência, que cortam o nosso sinal, eles são retirados por Deus e substituídos pela pureza. Nós enxergamos a vida pelos óculos de Deus. É coisa maravilhosa. A Bíblia diz, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, quando a gente está em contato com a palavra de Deus, a gente recebe uma pureza de mente que nos conduz diretamente a, entre aspas, vermos Deus. Isso é coisa maravilhosa. Não sei se você já tinha pensado desse ponto de vista. O Salmo 19 tem um desdobramento bem maior dessa pureza, né? Mas eu quero dizer para vocês, quando estamos arraigadas no Senhor, o nosso coração está conectado com essa teorreferência, esse eixo, nós somos protegidas por Deus. Ele é escudo para os que nele confiam. A palavra de Deus, porque é pura, nos leva à presença de Deus, a nossa fé é ativada e a gente passa a confiar mais no Senhor e essa confiança gera proteção. Deus nos livra de pecar. Judas 24, 25. Deus é aquele que nos protege de tropeçar. A palavra de Deus nos ajuda nesse sentido. O livro de Provérbios é sensacional. Por quê? Esse processo, ele tem 3 eixos. E, meninas, crescimento espiritual não é coisa que vem por osmose. Ele tem processos. Deus é um Deus de processos. Tudo na nossa vida é processual. Poucas coisas são instantâneas.
A salvação é instantânea, mas a santificação, o crescimento espiritual, passa por processo. E esse processo tem 3 elementos. Eu criei isso aqui porque a gente parte da parte teológica, da parte da teoria, ou seja, a leitura da palavra, o estudo da palavra, até a parte prática, com 3 estágios. E é aqui que eu quero que vocês se concentrem. Por quê? Porque você, às vezes, para aqui, ó, no estágio mental, no estágio da leitura superficial. Aquela coisa bem assim, né? Ah, eu li, pronto. Ah, tá bom. Tiquei lá o meu quadradinho. Já fiz a minha leitura bíblica. Mas você só recebe a informação. Essa informação, quando ela é bem feita, ela gera uma confrontação no seu coração. Eu tenho certeza que algumas coisas nesse curso vão confrontar. São coisas que Deus vai mostrar no nosso mundo interior que precisam ser ajustadas ao projeto, para sermos imagem de Deus, imagem de Cristo. E essa confrontação, ela gera um aproveitamento, ou seja, nós guardamos a palavra no nosso coração para não pecarmos contra Deus. Então, esse aspecto mental é o aspecto da disciplina da leitura. Então, vocês vão fazer isso. Depois que você leu, tem um plus. A maioria das pessoas que não têm Jesus e leem a Bíblia param aqui, ó. Porque Paulo diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Gente que não tem o Espírito Santo de Deus pode até entender as palavras, mas não entende o cerne, né? O que tem além na Bíblia. Mas você que é mulher cheia do Espírito, você passa para esse novo momento formativo. Ou seja, o que você aprendeu intelectualmente aqui passa a ser parte da sua estrutura de pensamento. E aí você começa a conformar a sua realidade de pensamento, as suas decisões e a sua vontade àquilo que Deus revelou. Por exemplo, fala muito sobre mentira no livro de Provérbios. A gente precisa estudar isso aí, porque nós mentimos de várias maneiras. Quando a gente lê os textos e a gente vê quem são os mentirosos, e a gente olha para a nossa vida, a gente às vezes vai perceber e aí vai ser confrontada. Eu tenho áreas na minha vida em que eu não sou totalmente autêntica e honesta. Eu minto, eu omito, eu exagero, eu aumento, né? E aí o que acontece? A matriz da espiritualidade, ela faz, todas as vezes que eu tenho impulso de soltar uma mentira, o Espírito Santo ativa aquilo ali. Essa é a parte espiritual do crescimento. Deus usa a informação de maneira formativa, e ele toca no nosso coração. Olha, né? É uma ação específica do Senhor, nos alertando que é uma área sensível para nós. E aí, a gente passa para o terceiro momento, quando a gente atende ao toque do Espírito Santo, a gente passa para a vivência. Aí a gente tem um viver transformado. Aquele que mentia, não mente mais. Fala a verdade. Então, a gente tem a confirmação do crescimento espiritual quando aquilo se torna prático, constante na minha vida por aplicação. Então, qualquer um dos princípios de Provérbios, que a gente chama de temor do Senhor, qualquer uma daquelas verdades de Deus que são a vontade do Senhor, ela passa por esse processo de 3 estágios para se tornar de informação para transformação. A gente precisa fazer isso na vida dos nossos filhos. Ensiná-los a crescerem no Senhor com este projeto. Não adianta só fazer cultinho, gente, e não ter com eles esse andar, né, com sabedoria, de ensiná-los a perceber que para serem transformados, eles têm que ter espiritualidade, eles têm que conhecer a Deus. O Espírito Santo tem que tem que habitar na vida deles, porque o que processa a transformação do conhecimento mental para a prática, a verdadeira sabedoria, é a intervenção do Espírito. Ou seja, nós só sabemos ser mulheres de Deus quando somos cheios do Espírito Santo. O que é isso, Cláudia? O que é que Provérbios dá para a gente como capacidades, né? O que é essa informação? Porque nós temos no livro de Provérbios muita informação. Qual é o projeto de Provérbios? O que ele quer ensinar para a gente? Capítulo 1 traz, logo na abertura do livro, toda a proposta de todo o material. O que Provérbios quer conosco? Se você quer estudar o livro, você tem que saber por que ele foi escrito. É necessário, é importante, porque aí você vai ajustar o seu pensamento à intenção do autor. Ele escreveu isso por quê? Ele quer ensinar sabedoria. Sabedoria a gente já viu, que é conhecimento aliado à prática. Ele quer dar discernimento, ele quer ensinar a gente a olhar para uma coisa e perceber isso é de Deus, isso não é. Isso é discernir, é usar critério. Ele te dá o critério. Ele te ajuda a entender as instruções de Deus. Olha, para fazer tal coisa, faça assim.
Provérbios é assim conosco. Ele quer ensinar a gente a ter uma vida disciplinada. Nós não crescemos espiritualmente porque nós não somos disciplinadas. Nós vivemos de picos, né? A gente dá uma crescida espiritual e daqui a pouco afunda. Daqui a pouco sobe de baixo. Parece um eletrocardiograma, né? Deus deseja que nós tenhamos uma vida, sim, vai ser oscilante, vai ser uma senoidal, mas cada senoide, na próxima vez, ela tem que subir um pouquinho mais, para que a gente vá crescendo. Disciplina, prática constante, hábito formativo de caráter. Deus quer ensinar a gente a ser bem-sucedida. Há jeitos melhores de fazer as coisas. Eficiência. A gente aprende em Provérbios. E Deus quer ensinar a gente a ser justa, a ser correta, a ser imparcial. Então, a leitura de Provérbios traz essa lente para nós. E ele diz o seguinte: tenha juízo, menina. Há muita mulher sem sabedoria nesse mundo. E os provérbios darão juízo aos ingênuos. Na semana que vem, as que continuarem comigo, vão descobrir que há 4 tipos de mulher em provérbios. 4 tipos. Um deles é o tipo ingênuo. Depois a gente vai falar sobre eles. Mas provérbios quer ajudar a gente a deixar de ser nó cega. De ser Maria vai com as outras. Deus quer que a gente tenha firmeza. E os provérbios dão juízo. Uma pessoa que tem bom senso. Quer ensinar discernimento, conhecimento. E quem já tem, eu imagino que aqui nós temos 60 mulheres, muito obrigada pela presença de vocês todas, já temos muitas mulheres sábias aqui, mulheres maduras, que já cresceram no Senhor. Você que já é sábia, lendo Provérbios vai se tornar ainda mais sábia. Ou seja, só vantagens. Vale a pena, né? Agora eu quero dizer para vocês, quem rejeita a sabedoria de Provérbios? Está em 2 extremos, de espiritualidade, porque nós queremos agradar a Deus, mas quando a gente não agrada a Deus pelo projeto de Deus, a gente cai ou no legalismo ou na libertinagem. O que é o legalismo? É quando a gente cria um código de santidade que não tem nada a ver com a Bíblia e que me diz a minha medida de espiritualidade, e aí eu passo a ser aquela pessoa que criam listas, regras, leis, como se fossem a vontade de Deus. Só que essa vontade de Deus não expressa a graça de Deus. É gente crítica, gente chata, gente legalista, gente que não tem misericórdia para com os outros. Provérbios nos impede de nos tornarmos legalistas, porque ele dá para a gente o caminho certinho do agradar ao Senhor. O outro lado é o lado da libertina. E não tem nada a ver só com libertinagem sexual, mas Provérbios fala de gente, mulher libertina, mulher sem vergonha. A mulher que usa, é bonita, mas não tem discrição. Essa libertinagem é aquela mulher que diz, quem é você para mandar em mim? Quem é você para dizer o que eu tenho que fazer? É a mulher de espírito livre, que não é a liberdade em Cristo, é a mulher descontrolada, é a mulher sem noção. Provérbios traz a gente para o centro, é uma coisa maravilhosa isso. Então, ou a gente, lendo Provérbios, aceita essa hermenêutica, ou seja, essa lente, esses óculos da vida, com fé, e fala, Senhor, este é o teu projeto para mim, eu aceito. E a gente é abençoada, esse é o projeto de leitura inteligente que a gente faz nos nossos grupos, a gente vai crescendo no Senhor e percebendo os passos que Ele está propondo para a gente aceita pela fé, porque a gente obedecer a Deus é pela fé. Coisas que Deus nos pede em Provérbios são dificílimas, no sentido de, são coisas que estão além daquilo que é o normal da nossa sociedade, a gente vai destoar, mas não é por isso, né, que a gente vai deixar de obedecer, porque mulheres que se dispõem a obedecer essas coisas difíceis, elas se tornam mulheres excelentes. Mas tem gente que não obedece porque desconfia da Bíblia, fala, não, isso aí não é para mim, isso é muita santidade, isso é para aquele tempo, isso é para um país justo, nosso país que fala, né, a gente tem tanta injustiça, a nossa lei não é uma lei justa, se eu for do jeito que Provérbios está falando, eu vou viver caindo, pagando imposto, a pessoa desconfia da palavra de Deus como sendo verdade absoluta. E aí começa a escolher o que vai obedecer. Eu quero dizer para você que um projeto de Provérbios para você é alcançar e treinar o seu coração de mulher na sabedoria para a vida. Pensa numa área que você está tendo dificuldade. Estou tendo dificuldade com a minha comunicação. Sou uma pessoa precipitada nas palavras. Ou sou uma pessoa dura. Sou uma pessoa
que não controla a ira, sua explosiva. Pensa numa dificuldade, Provérbios fala. E fala coisas boas também, porque Provérbios aponta exemplos de sabedoria, mulheres que atingiram o objetivo de Deus e que exemplificam para nós o ideal, realmente, daquilo que é. Mas isso a gente tem que ser treinado por Deus. Então, essa leitura é uma leitura que a gente chama de pastoreio do coração. Aí chegamos ao nosso nome técnico, né? Do Alma de Priscila. O que é esse pastoreio? É a maneira de que Deus, pela qual Deus nos ajusta. Aqui eu tenho a maquinário de um relógio bem ajustadinho, limpinho, ele funciona, não perde um minuto e mantém as pessoas todas ajustadas, né, no grande projeto de Deus. Eu quero dizer para você que Deus quer dar para a gente coisas maravilhosas. Olha só, o pastoreio do coração da mulher sábia nos dá a visão de Deus. Provérbios é um livro sobre Deus. Não é só um livro de prática por si. É um livro que aponta o tempo todo a necessidade que temos de dependermos do Senhor. Para fazermos a vontade dele, precisamos ser mulheres de Deus. E ele diz o seguinte: torre forte é o nome do Senhor. Provérbios 18:10. O tempo todo, Provérbios aponta a necessidade da gente estar refugiada em Deus. Nós não somos autônomas. Deus não está jogando a gente numa situação e fala, se vira, malandra. Não. Deus está conosco, nos protegendo. Torre forte é o nome do Senhor. Já no outro texto vimos que ele é o escudo daqueles que nele confiam. Então, conhecer Provérbios é conhecer mais de Deus. Mas dá pra gente um óculos maravilhoso, que é a visão de si mesma. Gente, nós somos míopes. Nós nos achamos. E Provérbios traz pra gente uma visão equilibrada de nós. Quem nós realmente somos, porque ele leu o nosso coração. E Provérbios diz o seguinte, por exemplo, temos mulheres sábias. As mulheres sábias têm uma prática, elas são mulheres que edificam, são mulheres que constroem as coisas, mulheres que promovem o crescimento das coisas. Também temos mulheres tolas, né? Mulheres insensatas, são aquelas que destroem, por onde elas passam fica um rastro de gente sofrendo, de gente... Não, Deus diz, eu tenho uma visão de você, minha filha, eu vou desenhar para você como eu te vejo. E aí ele vai dando as características, né, da sabedoria, da inteligência, do bom senso, do critério, né, e também das coisas negativas, ou seja, Provérbios mostra um óculos e nos põe na frente do espelho, como precisamos ler a nossa alma do ponto de vista de Deus. E nos dá a visão do mundo, gente, como a gente precisa entender o que está acontecendo aí fora, né, nós estamos vivendo tragédias, e tragédias em cima de tragédias. Uma das coisas mais horríveis aí no Rio Grande do Sul é saber que tem gente que faz doação e tem gente que perverte essas doações, que impede que chegue nas pessoas necessitadas. Nos abrigos está tendo abuso, gente. Pensa a oportunidade que essas pessoas perversas, malignas, usam da fragilidade das pessoas para fazer mal. Gente ímpia. Provérbios não tem medo de chamar a verdade. É a visão do mundo. Este é o mundo em que vivemos e que precisamos lidar. Agora, Provérbios é bem claro, ele diz que há caminho de justo, caminho que prospera, e caminho de ímpio, gente perversa, que vai dar com os burros na água. Em algum momento o perverso vai encontrar uma parede que é Deus na frente dele, Deus para essas pessoas. Então também fala das vivências e das consequências. Essa é a lente de Provérbios. E Provérbios tem um conteúdo, queridas, que é muito interessante, a gente chama de gnômico, não tem nada a ver com gnomo, tá? Gnômico significa universal. Então, quando a gente lê Provérbios, a gente vê ali verdades que são eternas, sabedoria eterna para mulheres inteligentes. Ou seja, quando eu leio Provérbios, eu percebo ali que há coisas que funcionam em todo o tempo, para todas as culturas, e podem ser aplicadas em todas as épocas. É maravilhoso, porque o que é eterno, o que procede de Deus, não muda. Ele é essencial. Em Provérbios a gente tem a essência. Sabe aquela coisa dos óleos essenciais? Que você precisa só de uma gotinha para conseguir o efeito desejado? É o livro de Provérbios, cheio de óleo essencial da graça de Deus. Deus chega lá e coloca aquilo ali de maneira bastante fácil da gente compreender. Para quê? Para que a gente possa aplicar, para que a gente possa ser beneficiado, né, por aquele
conhecimento. A gente fala de princípios e proposições, tá? Provérbio não é profecia. Então, a gente já precisa fazer aqui uma ressalva gigantesca, gente. Por esse aspecto universal, gnômico, né, de universalidade, os provérbios são resultados de observações. Essas pessoas passaram muito tempo olhando e percebendo que há coisas que, se é feita de um jeito, tem tal resultado. Isso é sabedoria. Isso é uma percepção do modo geral da vida. Mas algumas pessoas interpretam alguns provérbios como se fossem profecias ou promessas. Se eu fizer isso, Deus tem que fazer isso. Não é o projeto, tá? Não é o projeto de provérbios. Provérbios dá direções, orientações. Mas quem controla a nossa vida nas suas consequências e resultados é o Senhor. Então, muitas vezes, a gente tem aquela mentalidade pragmática, se eu obedecer, vai dar isso. Se eu criar o meu filho no caminho do Senhor, não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que existe uma grande tendência de, em se agindo desta maneira, as consequências serem estas, sejam boas ou ruins. Então, não é profecia e não é promessa. Mas, Cláudia, qual é a vantagem da gente ler alguma coisa, então? Porque vai gerar esperança no meu coração. A gente tem que juntar o conhecimento de provérbios com a ação soberana de Deus na nossa vida. A gente tem muitos exemplos de pessoas que foram fidelíssimas a Deus, Daniel, José, o próprio Jó, e que, no projeto de Deus, o fazer o certo não deu certo. Deus tinha outros planos para ele. E nós, como mulheres de Deus, precisamos entender que o que nós temos aqui é um norteador geral para a vida, mas que Deus trata conosco de maneira personalizada. E se no projeto de Deus, ainda que a gente faça todo o percurso corretinho, contemplar o sofrimento, ou alguma coisa não dar certo, não é porque Deus falhou, porque não é promessa nem profecia, é porque Deus entende no seu projeto maravilhoso e personalizado para a sua vida, que você precisa dessa experiência. E a gente vai na força do Senhor e passa. Então, gente, Provérbios é um livro bem interessante, é o conselho da sabedoria eterna, para que você, mulher, possa proteger o seu coração. Tem muita coisa em Provérbios que é utilíssima para nós, enquanto mulheres de Deus, para que a gente não se deixe seduzir pelas ideias de feminilidade, as ideias de sucesso, as ideias de ser uma mãe segundo o coração de Deus, as ideias de ser uma comunicadora da graça de Deus, as ideias de ser uma pessoa confiável, fidedigna, está tudo em Provérbios, a gente aprende. Então, eu proponho para vocês, queridas, e a gente vai terminando o nosso tempo aqui. Toda aula, todo curso que eu dou, eu deixo uma tarefinha para casa. Por quê? Porque é uma maneira da gente manter todo esse pensamento articulado no nosso coração. Senão a gente desliga a live, você vai pensar em outra coisa, eu também, quando a gente vê, passa a semana, ficou, né? Mas aqui a gente dá para vocês oportunidades de revisões. Então, esse material, todos esses slides, eles vão ser disponibilizados para vocês. Tanto o pessoal que vai fazer o curso, como o pessoal que só está assistindo a Masterclass. Nós vamos deixar isso disponibilizado para você poder fazer utilização conforme a necessidade, para dar uma aula, para fazer uma revisão para você mesma. Enfim, o material é para você. Tá? Tanto a gravação como os slides. E esses slides, os 4 últimos, são 4 desafios. Ou seja, eu vou propor para você algumas tarefas, para que você possa viabilizar o seu crescimento, lembra? Mental, espiritual, vivencial. Nós vamos trabalhar aqui no mental, na proposta educativa, da sua mente, na justiça de Deus. Ou seja, você vai ler textos de provérbios aqui, e vai ler, a partir desses textos, como é o seu coração. É uma autoanálise, é um autoconhecimento. Qual é a matriz desse autoconhecimento? É o que a Bíblia diz sobre o nosso coração. Então, lá em Provérbios 2, 1 a 5, tem um texto que vai falar alguma coisa sobre o coração. E você vai pegar qual é essa característica, tá? Este coração é um coração que é simples, ingênuo. Aí você marca lá, característica. E aí você vai ver qual é o benefício daquele texto para você. O que é que você aprende com o texto
de Provérbios 2, de 1 a 5, sobre o seu coração. E aí os outros textos. Tem muito mais coisa, mas a gente tem um curso pela frente, né? Isso é só o comecinho. Então, são 6 referências que eu passei para vocês fazerem uma análise de você mesma. Como está o seu coração diante dessas características? Tem que usar o critério da palavra. Aí depois, outra coisa de ponderação. Tem alguns elementos que eu falei para vocês que são interferentes na nossa maneira de ver a vida. E o nosso coração é impactado por essas coisas, né? Nós temos uma carne, nosso mundo interior, nossa natureza primeira é uma natureza que é anti-Deus. Nós recebemos uma segunda natureza, um novo coração, mas eles estão lá em conflito, a gente sabe, né? Que a gente quer fazer a vontade de Deus, mas tem alguma coisa que lá puxa a gente ao contrário. E essas coisas, elas são informadas por esses quadrados aqui. Nosso coração é informado por ideologia, tradicionalismo, influência, tal. Você vai ter que pensar como o seu coração é informado. Ah, Cláudia, mas eu sou informada pela Bíblia. Será? Há coisas que a gente, evidentemente, obedece a Deus, graças a Deus por isso, mas há coisas que a gente segue a manada. Há pensamentos, especialmente as tendências pessoais, aquilo que é nossa herança, né, são as nossas particularidades, nós somos muito informadas por elas. Você precisa saber qual é seu ponto fraco, que é onde Deus vai trabalhar, tá bom? Esther, você levantou a mão, Esther, quer compartilhar alguma coisa com a gente? Oi. Fala, querida. Não, eu queria perguntar sobre essas tarefas, onde que a gente vai pegar, porque eu não estou em nenhum grupo, né? Então, como que vai funcionar? A gente vai mandar para você. Se você não for fazer o curso, a gente vai mandar para você no seu WhatsApp. Tá? Tanto a gravação Tá bom. como os slides. Esse vai ser o nosso presente para vocês. Tá? Quem não está inscrito... Tá bom, tá. Muito obrigada. Quem não estiver inscrito... Quem ainda quiser fazer a inscrição, ainda dá, porque essa é a primeira aula, tá? Mas se você não quer ou não pode, não tem problema. Esse material vai ficar disponibilizado para você, nós vamos enviar no endereço que você, no WhatsApp que você, ou no e-mail, quando você preencheu a sua fichinha lá, tá? Vocês que preencheram aqui o sorteio, também dá para a gente mandar por esse WhatsApp que está aí no sorteio, bom? Então, nós vamos... Porque a única coisa que eu preenchi foi do sorteio. Tá, então tá o seu nome, o seu WhatsApp, né? Quem quiser fazer inscrição, a gente vai colocar no final, quiser continuar, a gente coloca ali, você pode se inscrever ainda no curso, e aí a gente tem um grupo de WhatsApp, e aí todo o material vai para o grupo do WhatsApp, tá? Mas vocês que não... mas o curso... É o curso depois dessas 4 aulas que vai ter um curso, é isso? Depois dessa aula, nós temos mais 3 semanas de curso, tá? As 3 últimas quartas-feiras, semana que vem, mais outras 2, tem as 3 últimas aulas complementares sobre provérbios. A gente vai mais especificamente para os temas de provérbios. Hoje é só uma aula de apresentação, tá bom? Tá. E para eu participar dessas 3... Oi? Desculpa. E para eu participar dessas 3 aulas, eu vou ter que fazer essa inscrição, é isso? Tem que fazer a inscrição, isso. Tá. Tá bom? Tem que fazer a inscrição, tá? Então, gente, segunda tarefa, autoanálise, observa qual é a sua fraqueza. Aonde você tem o coração mais afetado pelo sequestro deste mundo, né? Desses pensamentos que são altamente secularizados, tá bom? Desafio 3. A gente viu que o nosso coração, o nosso mundo interior, a gente, como pessoa, tem diversos segmentos. Pensamento, emoção, imaginação. Essas áreas, elas são todas articuladas, mas a gente tem algumas delas que são mais frágeis. Tem mulheres que sofrem com a imaginação. Aliás, a imaginação é a grande dificuldade. Nós vamos falar mais sobre isso na semana que vem, quando a gente falar mais sobre o coração da mulher. Vai pensando aí qual é a sua maior fragilidade no coração. Você tem dificuldade em ter uma consciência bem afinadinha? Você consegue discernir, isso é de Deus, isso não é?
Ou você tem dificuldade com as suas emoções, você é destemperada, desequilibrada, a sua ira é explosiva, ou você é uma pessoa que fica melancólica há muito tempo, tudo te mobiliza muito fácil. Enfim, para e pensa, junto com Deus, como ele vê o seu coração nessas áreas. E você vai ver qual é a sua necessidade. Já te passo a palavra, Clarice, só um pouquinho. E a nosso último desafio, gente, eu sou uma fã da memorização. Mas eu quero que você memorize esse texto de Provérbios 4:23, que fala sobre a centralidade, a essencialidade do coração, de maneira personalizada. O que é personalizar um versículo? É mudar a palavra de Deus? Não, não é. É você pegar aquilo que é genérico, é para todos, e trazer para você. Então, aquele versículo que é, acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida, personalizado, ele fica desse jeito aqui, ó. Acima de tudo, guardarei o meu coração, pois dele depende toda a minha vida. Esta é uma maneira inteligente da gente ler as Escrituras. Quando a gente tira do geral e traz para a nossa realidade. Isso aqui é um compromisso que você está fazendo com Deus de levar a sério essa coisa do proteger o seu mundo interior. E aí, nos nossos próximos momentos, aquelas que continuarem comigo, nós vamos ver como é que essa proteção acontece de maneira prática no livro de Provérbios. Bom? Clarice, pode falar? Oi, Claudinha. Oi, amor. Eu queria perguntar aqui no primeiro, Provérbios 2, 1 ao 5, depois no segundo, Provérbios, mas aí tem outra para ler? São vários versículos. São vários versículos. Esse tu não passou, eu não ouvi. Opa, deixa eu olhar de volta aqui. Só um pouquinho. Provérbios 2, 1 ao 5, e depois o segundo. Provérbios 3, 1 a 2, isso. Depois Provérbios 3, 3 e 4. Cada um desses conjuntos de versículos, Clarice, fala sobre o coração. Pois é Provérbios 3, 1 ao 2, e o terceiro? 3, 3 e 4. 3. Você vai receber isso, meu bem. Pode, vai estar prontinho para você. Tá? Vai receber. Todas vocês vão receber, tá bom? Tá nos slides, tá bom? Tá bom, obrigada. Meninas, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu estou muito grata a Deus porque vocês aceitaram este convite. Foi uma surpresa maravilhosa ter tantas mulheres, e outras que falaram que queriam estar e não puderam, infelizmente, por causa de horário, compromissos. Eu sei que mulher crente tem ocupação a semana inteira na igreja, né? Isso é uma bênção. Este curso vai visar realmente dar estrutura pessoal para o andar com Deus de maneira sábia, de maneira estável, para você se tornar uma mulher frutífera. Eu também estou aprendendo, entendeu? Agora, isso é uma coisa de continuidade, porque o amor a Deus, ele não acontece uma vez na semana no culto. O amor a Deus, a paixão pelo Senhor acontece todos os dias da nossa existência. É uma prática de perseverança. Então, o meu desafio é que no nosso próximo encontro, seja na semana que vem, seja numa próxima live, se Deus permitir, que vocês cresçam no Senhor. Que esses processos mentais que a gente sugeriu para vocês se consolidem como uma prática de estudo e de crescimento até o momento da prática. Esse discernimento que se torna sabedoria prática de vivência na vida de vocês. Tá bom? Então, eu quero agradecer muito, muito a vocês aceitarem o nosso convite. Nós esperamos vê-las em algum outro momento. Nós vamos sugerir outros cursos. A plataforma Alma de Priscila vai se estabelecer, se Deus permitir, como um site. Então, vai ter estudo bíblico, vai ter entrevista, eu tenho uma opção de ideias, porque isso é uma parte daquilo que o Senhor tem me dado a fazer. E eu já aproveito para pedir a oração de vocês, porque meu marido e eu estamos indo como missionários para o Rio Grande do Sul, a partir do mês de agosto. Nós estamos indo para trabalhar no Seminário Teológico de Gramado,
Deus tem nos chamado para isso, vai ser uma mudança gradual. Já tive a oportunidade de ser professora do Gabriel, filho da Esther, um menino brilhante. Deus tem nos dado esse chamado para servir no meio daquele povo que hoje precisa tanto da graça de Deus. Então, peço que vocês orem. Somos missionários do Teach Beyond, e meu marido e eu estamos formando parcerias. Em algum momento eu vou fazer uma live sobre esta nossa iniciativa e ver como o povo de Deus pode contribuir para que a gente se torne mais operacional, mais útil, e o Alma de Priscila é uma dessas possibilidades. Isso nos ajuda no nosso sustento para essa missão que o Senhor tem nos dado. Então, muito obrigada para aquelas que compraram o curso. Desejo que vocês sejam extremamente abençoadas. Não é pelo dinheiro, mas o dinheiro é um recurso que Deus vai canalizar para a gente atingir o povo do Rio Grande do Sul com treinamento teológico, treinamento bíblico. Quero estar no meio das mulheres do Senhor ali, para que a graça de Deus se multiplique no meio daquele povo que precisa tanto do Senhor Jesus. Tá? Cláudia Xará pediu a palavra. Vamos lá, e a gente vai terminar em 2 minutinhos. Vamos lá, Claudinha. Oi, uma dúvida que surgiu foi em relação ao princípio, no sentido do ensino o menino no caminho que deve andar, não se desviará dele. Então, não é uma promessa, é um princípio, porque a minha vida inteira a gente ouve isso que é uma promessa, inclusive quando a gente tem situação de afastamento dos nossos filhos da casa do Senhor, né, da presença do Senhor, a gente até se sente, eu ensinei e ele saiu, ele não está. Então, não é uma promessa, é um princípio. É um princípio. E, na verdade, Cláudia, já vou adiantar um pouquinho das nossas futuras aulas aí. O que acontece? Nesse texto em especial, ele não está falando sobre igreja. Ele está falando a ideia de a gente conhecer tão bem os nossos filhos, as suas dotações, que a gente vai colocar o pezinho deles naquilo para que eles foram preparados, dotados, para que eles possam desenvolver. Aquilo que uma criança aprende, ela assimila de uma tal maneira que aquilo acaba se refletindo na sua vida, seja em termos de esporte, de língua, de qualquer habilidade. Lembra que o livro foi escrito para criar pequenos príncipes. Então, a ideia é, para o tutor daquele pequeno príncipe, ele deve perceber qual é a característica daquela criança e dar para ela o máximo de condições para ela se desenvolver, para que no futuro ela frutifique naquela área de conhecimento. A gente pode aplicar isso para a vida espiritual? Sim, mas não é uma promessa. Porque mesmo crianças que são ensinadas quando pequenas, quando chegam adultas, tomam suas próprias decisões. Sim. Você entende? Esse é o perigo da gente utilizar um texto de uma maneira que ele não foi proposto pelo autor, porque a gente desvia do propósito, e a gente acaba crendo de maneira errada e se frustra. Sim. Se frustra. Bom, obrigada. Imagina, que é isso? Abençoando, é um prazer, um privilégio poder estar com vocês, e principalmente com a senhora. O prazer é todo meu, querida. Espero revê-la em algum momento. Deus abençoe, viu? Amém. Obrigada. Então, sobre esse texto que ela falou, eu sempre entendi assim, que o que não desvia não é o menino que não desvia do caminho, é o caminho que não sai do menino. Ensina o menino, no caminho que deve andar. Eu sempre entendi assim, eu vou ensinar o caminho, que envolve tudo isso que você falou, mas a gente pensa mais na questão espiritual, que mesmo que ele sair do caminho, o caminho sempre vai estar dentro dele, porque foi ensinado. Eu não sei se eu poderia falar isso a partir desse texto, tá? Porque a proposta do autor... Gente, a gente tem que ler a Bíblia pelos óculos de quem escreveu. A gente tem que considerar que os textos têm propósito. Isso é uma das coisas que nós vamos ter que conversar na próxima aula. Porque quando eu imponho, por melhor que seja o meu entendimento e o meu desejo, quando eu imponho a minha visão a um texto, eu acabo desviando esse texto do seu propósito. Ou seja, eu vou dizer coisas que Deus não está dizendo. Por melhores que sejam essas coisas, aquele texto não é para aquilo. Então, eu não posso simplesmente pegar e dizer que Deus disse isso quando ele não disse. É uma grande responsabilidade trabalhar com o texto. Por isso, a gente precisa saber ler a Bíblia do ponto de vista de quem escreveu e de quem recebeu a informação. Nós somos audiência posterior.
Quem recebeu em primeira mão esse texto foi pai de menino, pai e mãe de menino, que vai se tornar líder. São pessoas do povo de Deus. Todo o texto é inspirado, todo ele leva para Deus, mas a essência do texto não necessariamente está falando de igreja, não tem nenhuma menção a sacerdote, nenhuma menção a profeta, é puramente prático. Então, eu preciso olhar deste ponto de vista. Agora, uma aplicação espiritual é possível? Ela é possível desde que ela respeite os limites interpretativos. Eu não posso fazer desse texto uma promessa, porque ela não é uma promessa. Ela é uma perspectiva. É uma grande tendência, uma grande chance disso acontecer. Agora, há muita gente boa que tem pregado isso, irmãos. Lamento. O texto bíblico não se presta. Esse texto não se presta a isso, tá bom? 2 últimas para a gente poder terminar. Fala, Isilda, e depois Esther. Vai lá. Fala, Isilda. É mais ou menos igual o Paulo disse lá para o carcereiro, né? Crê no Senhor Jesus e tu e tua casa será salvas, né? Eu sempre pensei que fosse uma promessa. Não é uma promessa. Não é. Não é uma promessa. Eu sempre pensei que fosse, aí eu aprendi que não é. Segue o mesmo princípio desse de ensine o caminho. Exato. Por quê? Porque o texto de Atos é um texto narrativo. Ele está contando uma história. Aquela palavra foi dada para o carcereiro. Isso significa que Deus não salva as pessoas, as suas famílias? Claro que não. Quantas famílias a gente sabe que são salvas? Mas não existe ali um comprometimento de Deus de falar, porque uma pessoa da família se converteu, todo mundo vai se converter. Porque naquele contexto, o chefe da família, o pater familiar, né, o pai da família, que não era só pai de filhos, era pai de todo mundo, dos servos, né, ele era representante. Então, naquele contexto, ele se convertendo, toda a família acabava se dirigindo para aquele movimento religioso, mas não significava necessariamente que todo mundo ali havia se convertido. Então, não é uma promessa. É uma narrativa. Cada tipo bíblico precisa ser compreendido dentro da sua realidade literária. Então, na próxima aula, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre isso. Como entender o livro de Provérbios. Vocês viram quanta coisa a gente tem para aprender, gente? O povo tem que ir embora, tem que dar comida para os maridos. Gente, muito obrigada pela presença de vocês na live, tá bom? Deus os abençoe. Aguardem que, de alguma maneira, essa live vai chegar para vocês junto com os seus slides, tá bom? E se alguém ainda quiser fazer inscrição no curso, entre em contato, o meu WhatsApp está lá no último slide, tá? E a gente pode fazer a sua inscrição direitinha, você participa conosco mais 3 quartas-feiras de encontro em Provérbios. Deus as abençoe. Espero que todo... Ô, Dorcas, fala, querida, fala. Deixa eu só te falar, eu estava indo para a igreja hoje e fui buscar o pastor Yuri, você conhece ele, né? Amigo do Pedro. E não é, parece que ele estava tendo um AVC. Eu assisti a live inteirinha no carro, porque eu fui levar ele no hospital. Meu Deus. Queria que você estivesse orando por ele. O olho dele está sem piscar, um olho esquerdo está sem piscar, e o rostinho dele está tortinho. Ai, Jesus amado. Gente, só Deus. Orem por esse pastor aqui de Atibaia, tá? Pastor Yuri, tá bom? Tá bom. Obrigada, viu, Dorcas? Manda notícia depois, por favor, do pastor, tá? Pra gente, nós vamos orar, tá bom? Svetlane! Boa noite, tudo bem, minhas queridas? Tudo, querida. Eu fiz a inscrição agora, eu não consegui participar o tempo inteiro, porque eu estava numa reunião, então fui participando aos poucos, mas bela palavra, obrigada pela palavra, obrigada pelas tarefas, né, que eu já vi ali, foram ótimas, já fotografei tudo, fiz a minha inscrição, e agora é só aguardar que vocês entrem em contato? Sim. A inscrição, você vai ser adicionada no grupo de WhatsApp, né? Nós temos um grupo que é da aula de provérbios, desse curso de provérbios, e a partir dali a gente tem toda a comunicação. Ali é o canal oficial
para a nossa comunicação para esse grupo. Então, essa live vai para lá, para quem está inscrita, os slides vão para lá, o link para continuar o acesso na quarta-feira que vem vai estar lá, e ali é o nosso canal de comunicação, tá bom? Então, quem está inscrito, né, quem fez a inscrição, vai ter essa facilidade de entrar ali pelo grupo, tá bom? A minha amiga Kika, que é a minha assessora de TI, ela tomou todas as providências, está tudo bem redondinho, o que não tiver redondinho, está quadradinho, mas vai ficar redondinho também, porque a gente ainda está aprendendo a mexer com essas coisas. Querido, Deus Muito obrigada. abençoe, muito obrigada pela presença de vocês, uma noite maravilhosa, e, gente, lendo Provérbios, vamos ler Provérbios com atenção, com intenção, e Deus vai falar ao nosso coração, com certeza. Espero todas vocês em algum momento. Deus as abençoe, viu? Amém. Beijo, até mais. Tchau. Tchau, tchau.